Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Mário beija Natália. Vicente e Natália começam a morar na mesma casa. Gustavo enfrenta Constanza e sai de casa. Saiba em detalhes como tudo isso e muito mais vai acontecer na novela Minha Fortuna é Te Amar, no resumo semanal de 11 a 15 de dezembro. Mas antes, por favor, eu peço a você que deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações, porque assim o YouTube vai avisar você sempre que eu postar um novo vídeo. Segunda-feira, 11 de dezembro. Natália diz a Mário que conseguiu rastrear a conta para onde Verônica e Adriano desviaram dinheiro. Mário diz que admira a determinação dela e Tânia diz que eles vão perder tempo, porque aqueles infelizes não deixaram rastros. Natália diz a Mário que a irmã dele não quer lhe facilitar o acesso ao sistema. Mário briga com Tânia e ela diz que não pode dar a senha para qualquer um. Mário diz à irmã que Natália não é qualquer um. Olga segura a mão de Vicente e diz que é um prazer ajudá-lo com a casa. Ela o abraça e diz que ele pode usá-la como quiser. Vicente revela a Olga que Benjamin perdeu a fala devido ao trauma com a morte de Lúcia e diz que na casa dele só existe lugar para sua esposa. Tânia diz a Mário que não está gostando da forma que ele está olhando e tratando Natália e que ele está com problemas mais graves do que ela e talvez pode sair algum rumor na empresa de que eles tenham algo. Encherida, Olga arruma tudo na casa de Vicente e tira as fotos de Lúcia. Vicente se irrita e recrimina a Olga por estar se metendo em coisas que não são da conta dela. Nervosíssimo, Vicente garante a Olga que ela jamais ocupará o lugar da mulher que ele ama. Natália diz a Mário que não deseja ser amiga de Tânia, mas o mínimo que deseja é respeito. Henrique diz a Natália que a conta para onde foi desviado o dinheiro da empresa é do exterior e está no nome de Mário. Tânia cuida da casa de Verônica e demonstra mais fidelidade a ela do que ao irmão. Verônica diz a Tânia que adoraria ver a cara de Natália ao descobrir a traição. Tânia diz à amiga que não suporta a Natália e que ela está investigando o desvio de dinheiro. Mário jura a Natália que a conta do exterior não é dele e pede para ela confiar nele. Valentina avisa Chloe que Olga está trancada no quarto e dizendo que vai tirar a vida. Andréa fica chateada ao ver que suas amigas têm feito memes dela curtindo por ela estar na ruína. Omar diz a ela que lamentavelmente não poderá recebê-las mais em seu apartamento. Chloe exige que Olga pare de drama e diz que se ela quiser morrer, até pode, mas que não seja em sua pensão. Olga sai do quarto muito abalada depois da discussão que teve com Vicente. Benjamin tem um surto ao recordar o assassinato da mãe. Vicente tenta acalmar o filho. Olga conta para Chloe a briga que teve com Vicente. Chloe diz que já havia lhe dito que Vicente só a vê como amiga e nada mais. Omar diz a Andréa que seu pai ameaçou lhe tirar o apartamento caso levasse ela e a sua família para lá. Andréa diz que ele poderia levar somente ela para viver com ele, mas Omar diz que isso não seria prudente. Andréa se irrita, expulsa Omar da casa de Mário e diz que foi um erro aceitar um compromisso entre eles. Tânia conversa com a empregada de Verônica e pergunta se ela sabe por que ela cuida tanto daquelas roseiras. Joana diz a Tânia que é porque aquelas rosas guardam muitos segredos. Verônica diz a Adriano que Mário já encontrou outra mulher e é a Natália. Regina repreende Andréa pela maneira dela tratar Omar. Adriano liga para a casa de Mário e Natália atende. Ele não fala nada, mas não gosta por ela estar na casa de Mário. Tânia entra no quarto de Verônica, veste um de seus vestidos e diz que daria tudo para ter a vida dela e ser ela. Andréa se recusa a continuar estudando em uma escola pública e ela e a mãe brigam novamente. Adriana e Verônica compram passaportes falsos, como Xavier e Antonella. Natália diz a Mário que sente nojo ao pensar que dormiu durante 20 anos com um desconhecido. Mário diz a ela que eles devem continuar unidos porque juntos são mais fortes e encontrarão uma solução para os problemas. Os dois se abraçam e Andréa os vê. Ela pergunta se está interrompendo e Mário se retira. Adriana e Verônica tentam fechar um negócio no Caribe. Andréa se desculpa com Mário pela forma grosseira que tenham tratado e o agradece por ter as recebido. Ela dá um beijo no rosto dele e se retira. Depois, Andréa vai até o quarto da mãe
e diz que Mário quase tirou a roupa dela com os olhos. Natália diz a Andréia que espera que não seja mentira dela. Andréia diz que talvez se enganou e vai dormir. Natália vai falar com Mário e ele diz a ela que Andréia se desculpou com ele por sua forma de agir. Natália diz que está muito difícil tolerar os caprichos da filha. Mário diz a Natália que eles vão seguir adiante e a beija. Natália se afasta dele, diz que aquilo não pode ser e o que menos lhe interessa naquele momento é começar um romance, porque a sua dor é terrível. Mário tenta se explicar, mas Natália pergunta se o que ele quer é se vingar de Adriana e Verônica fazendo o mesmo, e diz que não é esse tipo de mulher. Mário pede perdão a ela. Natália diz que aquilo não pode acontecer e decide deixar a casa dele. Benjamin tem pesadelos com Olga. No dia seguinte, Mário insiste para que Natália não saia de sua casa. Natália diz que eles saíram juntos daquilo, mas não precisam estar debaixo do mesmo teto. Verônica envia flores para Natália e um bilhete onde diz: "Você tem que ser os espinhos das minhas roseiras." Apavorada, Natália diz que Verônica é uma desgraçada. Terça-feira, 12 de dezembro. Mário vê que foi Verônica quem mandou as flores para Natália e jura a si mesmo que um dia ela vai se arrepender. Natália avisa as filhas que elas vão embora da casa de Mário. Constanza critica a decisão de Natália por ter ido morar com Mário. Teresa joga na cara da filha a sua crueldade com Natália e diz que se ela tivesse tido um pouco de compaixão pela irmã, ela não estaria passando por aquilo. Andréia diz a Regina que tem um plano para fazer Omar se casar com ela e que os sogros aceitem a relação deles. Na mecânica, Constanza conhece Valentina, é grosseira com ela e exige que Gustavo a demita. Gustavo pede para Valentina sair e diz a Constanza que lhe parece injusto demitir Valentina por um simples capricho dela. Constanza diz que a dona da mecânica não está pedindo a opinião dele e sim lhe dando uma ordem. Enquanto isso, Valentina é observada por um homem na rua. Por pressão de Constanza, Gustavo acaba demitindo Valentina. Natália agradece a hospitalidade de Mário e ele se coloca à disposição dela e das suas filhas. Valentina está muito triste com sua demissão e João Gabriel e Pepe tentam apoiá-la. Natália não sabe para onde ir com as filhas e Regina sugere que elas vá para a casa da tia para ver se ela as recebe. Natália se nega e diz que uma certeza que tem na vida é que com Constanza elas não podem contar. Elas chegam na casa de Vicente. Natália sai e as filhas ficam esperando no carro. Vicente aparece na porta e Natália diz que precisa falar com ele. Tânia fica indignada ao saber que Mário beijou Natália. Mário diz que está muito abalado, pois por sua imprudência, Natália e as filhas saíram de sua casa e não tem nenhum lugar seguro para ficarem. Natália diz a Vicente que não poderá vender a casa porque é a única propriedade que está em seu nome e precisa dela para morar com as filhas. Vicente fica alterado, diz que aquela casa é dele e dali ninguém o tira. Natália tenta explicar para Vicente a sua situação e o clima fica muito tenso entre eles. André e Regina entram atrás da mãe e ela as apresenta para Vicente. André sente nojo da casa dele. Chloe diz a João Gabriel que Valentina não vai ficar sem trabalho por culpa daquela velha amargurada. Mário transfere todos os seus bens para o nome de sua irmã Tânia. Andréia diz à mãe que não vai morar naquela casa e que não podem acreditar que caíram tão baixo. Natália manda a filha calar a boca e propõe a Vicente que eles cheguem a um acordo sobre a casa. Chloe confessa a Gustavo que é apaixonada por ele há anos e eles se beijam. Depois, Chloe pede para Gustavo deixar Constanza e diz que podem ser felizes juntos. Gustavo se nega a deixar a esposa. Pepe chega com Benjamin na casa de Vicente e Regina e ele trocam olhares. Natália e Benjamin se conhecem e ela é muito carinhosa com ele. Teresa lê as cartas e descobre que Natália ainda vai passar por muitas tempestades na vida. Teresa também aconselha Constanza a valorizar Gustavo, porque senão ele pode deixá-la por outra mulher. Gustavo diz a Chloe que não tem nada para lhe oferecer, caso deixasse Constanza. Chloe diz que não está pedindo para ser esposa dele e que tampouco quer um anel de compromisso, pois a única coisa que quer é fazê-lo feliz e volta a beijá-lo.
Chloe volta para casa. Diz a Valentina que já resolveu a situação dela e ela poderá voltar a trabalhar na mecânica. Olga e Valentina conversam na rua. Valentina fica tensa ao ver o homem que está observando. Mário diz a Tânia que as suas contas bancárias foram congeladas e, infelizmente, ele não transferiu dinheiro para a conta dela. Tânia repreende o irmão e diz que agora eles perderam aquele dinheiro. Chloe diz a Olga que Gustavo também confessou que está apaixonado por ela e os dois se beijaram. Chloe diz que naquela noite Gustavo e ela vão jantar juntos. Regina diz à mãe que elas não podem deixar Vicente e o filho desamparados. João Gabriel chega e se apresenta a elas. Natália diz a Vicente que não tem coração para pedir que ele entregue aquela casa, muito menos sabendo pelo momento difícil que o filho e ele estão passando. Natália diz para Benjamin não se preocupar e vai saindo com as filhas. Ao ver como Natália está desamparada, Vicente pede para ela não ir. Benjamin vai até Natália, segura sua mão e a olha como se estivesse pedindo para ela ficar. Quarta-feira, 13 de dezembro. Vicente diz a Natália que ela não pode ir embora assim e pede para conversarem para tentar encontrar uma solução. Natália propõe a Vicente que eles compartilhem a casa. Chloe diz a Olga que acredita ser difícil Gustavo terminar o seu relacionamento com Constanza porque tem muitas coisas em jogo. Olga joga na cara de Chloe que ela recriminava por andar atrás de Vicente enquanto Lúcia estava viva e agora é a amante de um homem casado. Chloe diz que com Gustavo e ela é diferente, pois eles eram amigos e confidentes e com o tempo foram se apaixonando. João Gabriel é grosseiro com Natália e diz a Vicente que se ele aceitar que ela viva ali, vai se dar mal. Chloe diz a Valentina que Olga lhe disse que elas se encontraram na rua. E Olga percebeu que ela ficou muito nervosa e parecia que viu alguém. Valentina diz que Chloe conhece a sua história e que teve a impressão de que viu Félix, o homem que lhe bateu e tentou vendê-la no passado. Valentina diz que se Félix encontrá-la, pode matá-la. Vicente diz a Natália que os irmãos e ele chegaram à decisão de estender a mão para ela. Emocionada, Natália agradece Vicente. Vicente diz que ela parece ser uma mulher admirável e ela o elogia por sua generosidade. Andréa não gosta nada de terem que dividir a casa com Vicente. Natália e Vicente apertam as mãos e ele lhe deseja as boas-vindas. Constanza diz à mãe que o seu marido é um aproveitador e ela deveria se livrar dele. Teresa se irrita com Constanza e diz que o quanto antes vai deixá-la em paz. Constanza diz que Deus lhe ouça, mamãe. Benjamin segue sendo muito atencioso com Natália. Mário fica surpreso quando a polícia chega na empresa e o leva preso. Vicente mostra para Natália o quarto que ela ficará. Natália diz a ele que Benjamin é um menino encantador. Vicente e Natália desabafam sobre as suas dores, ele pela morte de Lúcia e ela pela traição de Adriano. Constanza vê o marido arrumado e exige que ele lhe diga para onde vai. Sem graça, Gustavo diz que quer convidá-la para jantar com ele naquela noite. Constanza aceita o convite dele. Benjamin cria uma forte conexão com Natália e acaricia o seu rosto. Benjamin leva a Natália até o seu quarto, lhe mostra uma foto da mãe e começa a chorar. Natália é muito cuidadosa e carinhosa com Benjamin e lhe fala palavras de apoio. Vicente fica observando os dois. Chloe prepara tudo para o seu jantar com Gustavo. Gustavo liga para Chloe, mas Olga atende e ele pede que ela avise Chloe que ele vai chegar 1 ou 2 horas mais tarde no jantar, porque teve uma complicação em sua casa. Olga diz que avisará a prima, mas quando desliga o telefone, apaga a ligação recebida de Gustavo. Pepe ajuda a Regina a desempacotar suas coisas e arrumar o quarto. Já Andréa destrata João Gabriel e depois liga para Omar. Vicente diz a Pepe que com a chegada de Natália é a primeira vez que ele vê Benjamin animado. Omar chega na casa de Vicente para buscar Andréa. Vicente observa como Natália é carinhosa com Benjamin e fica feliz. Mário está preso. O advogado informa a Tânia que ele está sendo acusado de fraude, enriquecimento ilícito e pode ficar muito tempo na cadeia. O advogado diz que Mário é sócio da empresa de Adriano Cantu, representante legal, e deve responder pela fraude cometida no local.
Tânia fica tensa ao saber que pode ser presa, pois Mário transferiu seus bens para ela. Constanza e Gustavo jantam juntos e ele tem pressa para o jantar terminar logo, para que ele possa ir ver Chloe. Chloe fica decepcionada, pois Gustavo não chegou para o jantar. Olga diz à prima que se Gustavo não chegou, é porque preferiu estar com a esposa. Gustavo diz a Constanza que ela é uma mulher intolerante, que o trata muito mal e ele já não pode aguentar mais isso. Constanza diz que ele só deveria se comportar como marido, e eles discutem. Natália e Regina preparam o jantar na casa de Vicente. Benjamin está mais alegre com a presença de Natália na casa, e Vicente se alegra por isso. Quinta-feira, 14 de dezembro. Constanza volta a jogar na cara de Gustavo a amargura que ele lhe fez viver por nunca ter lhe dado filhos. Natália agradece Vicente aos seus irmãos por terem permitido que ela e as filhas ficassem ali. Gustavo deixa Constanza em casa e diz que vai fazer uma caminhada. Constanza o puxa, o beija e o leva para a cama. Gustavo é muito frio com ela. Olga tenta manipular Chloe, dizendo que Gustavo não gosta dela e que vai levar para a casa de Vicente a comida que ela preparou. Andréa diz ao Mar que ele sempre faz recordá-la da sua primeira vez como um momento mágico e agora ele deve demonstrar que a ama. Andréa diz que tem a solução perfeita para que os pais dele a aceitem e propõe que se casem. Vicente diz a Natália que ela cozinha muito bem. Olga bate na porta e Natália vai abrir. Olga encara a Natália, pergunta quem ela é e o que faz ali àquela hora. Olga entra e exige que Vicente lhe diga quem é aquela mulher. Vicente diz que é Natália e a partir daquele dia ela vai morar ali com ele. Omar diz a Andréa que ela deve lhe dar a chance de pensar antes de tomar uma decisão tão importante e que sente que ela só quer se casar com ele para escapar da sua nova vida. Omar diz a Andréa que a ama, mas que é muito cedo para se casarem. Andréa se revolta e fica com raiva, emburrada com Omar. Olga diz a Vicente que aquela mulher não pode morar com ele e pergunta quando eles se conheceram. Natália diz que Vicente e ela se conheceram há alguns dias. Cheia de ciúmes, Olga arma uma cena e ofende Natália. Natália diz a Olga que é dona da metade daquela casa e que vai compartilhar com Vicente por um motivo que não deve lhe explicar. Vicente deixa claro para Olga que o seu coração pertence a Lúcia e a mais ninguém. Gustavo se desculpa com Constanza por ter falhado com ela. Constanza humilha, diz que ele é muito pouco homem para ela e pergunta se há outra mulher em sua vida. Gustavo nega. Constanza jura a ele que se descobrir que ele engana, vai se arrepender de ter nascido. Chloe sofre por Gustavo não ter aparecido e rejeita as ligações dele. Pepe começa a ver os vídeos de Regina nas redes sociais. Andréa volta para a casa de Vicente, muito zangada. No dia seguinte, Gustavo procura Chloe no salão de beleza para se explicar. Ele diz que cometeu um erro ao beijá-la e que o que menos quer é perder a amizade deles. Pepe diz a Valentina que está caidinho por uma garota e pede conselhos para ela. Constanza chega na mecânica e Valentina se esconde rapidamente com a ajuda de Pepe. Depois, Pepe liga para Gustavo e avisa que a sua mulher está indo atrás dele. Gustavo diz a Chloe que vai sair pela porta dos fundos. Constanza chega ao salão e procura por Gustavo, mas não o encontra. O advogado diz a Mário que a sua situação está crítica e não pode fazer nada para ajudá-lo. Natália liga no escritório de Mário e Tânia atende. Tânia conta a ela que seu irmão foi preso. Na mecânica, Constanza diz a Gustavo que reconhece a tentativa deles de fazer um casamento mais leve e pede para voltarem a sair juntos ao clube e que dessa vez ela o convida. Olga conversa com Chloe sobre a mulher que viu na casa de Vicente e diz que ela é uma víbora. Chloe pede para Olga não comprar brigas que não são suas. Vicente vai até a mecânica e se encontra com Gustavo e Constanza. Vicente diz a Constanza que conheceu a irmã dela e pergunta qual o motivo para ela ter negado o abrigo para Natália. Constanza diz que não deve explicações para ele, mas que foi Natália quem recusou a sua ajuda. Constanza diz que Natália recusou ficar na casa dela, pois já tinha outros planos. Vicente fica decepcionado, pois acredita que Natália armou tudo para entrar na casa dele. Natália vai até a delegacia para saber a situação de Mário.
Tânia diz que vai tirar o irmão da prisão, mas Natália terá que devolver o seu passaporte, porque Mário precisa sair do país. Natália nega e diz que o que precisam fazer é provar a inocência de Mário. Cláudio vai até a mecânica buscar o seu carro, o mesmo que Valentina está escondida no porta-malas. Natália diz a Tânia que se Mário fugir, será o mesmo que admitir a culpa por algo que ele não fez. Tânia diz que de qualquer forma o seu irmão seria culpado por omissão e vai acabar ficando preso por culpa dela. Cláudio encontra Valentina no porta-malas de seu carro e ela desmaia. Cláudio se desespera, a leva até a casa de Constanza e Tereza e ele tentam ajudá-la. João Gabriel e Pepe distraem André e Regina para que Vicente fique sozinho em casa. Constanza chega em casa com Gustavo e ela fica furiosa ao ver Valentina desmaiada ali. Chateado com Natália, Vicente arruma todas as coisas dela e das filhas e coloca as malas na rua. Sexta-feira, 15 de dezembro. Constanza briga com Gustavo por não ter demitido Valentina. Cláudia explica para Constanza que pegou o carro na mecânica e Valentina estava no porta-malas, mas ele não sabe como ela chegou lá. André e Regina chegam na casa de Vicente e ficam furiosas ao verem suas malas na calçada. Vicente diz a elas que aquela casa é dele. Valentina acorda e Constanza exige que ela saia de sua casa imediatamente. Tereza intervém, diz que Constanza deveria ter um pouco de compaixão e que Valentina deveria comer algo. Constanza diz que naquela casa é ela quem dá as ordens e manda a Valentina sair. Gustavo se irrita e diz que para ele já deu. Natália diz a Fernanda que Vicente é um homem nobre, tem um gênio forte, mas com um coração bom. Fernanda apoia a amiga e lhe dá dinheiro. Constanza manda Gustavo não levantar a voz para ela. Gustavo diz a Constanza que fala do jeito que quiser, que não vai demitir Valentina por um capricho dela, que já não suporta mais a sua falta de respeito. Gustavo diz que vai deixar aquela casa e que antes, pelo menos, mesmo sendo medíocre, era feliz. Chloe e Olga conhecem as filhas de Natália. André diz a elas que o abusado do Vicente as expulsou de casa. Olga fica muito contente com o que houve. Gustavo e Valentina voltam para a mecânica. Valentino parabeniza por ter tido coragem de enfrentar Constanza. Depois, Chloe conta para Gustavo que Natália e as filhas estão morando com Vicente. Gustavo diz que tentou recebê-las em sua casa, mas Constanza não aceitou. Vicente diz a Chloe que a mãe daquelas senhoritas quis vê-lo com cara de idiota. Gustavo diz às sobrinhas que elas vão com ele para casa. Natália chega na casa de Vicente e não consegue entrar. Vicente diz que nem ela nem as suas filhas poderão ficar ali, porque ele mudou de ideia. Vicente diz que ela chegou ali inventando mentiras, pois poderia ter ficado com a irmã, mas o que quer é tirar sua casa. Natália diz que aquela casa também é dela e pergunta onde as filhas estão. Vicente diz que Gustavo as levou para a casa dele. Nervosa, Natália começa a quebrar as janelas da casa. Gustavo chega com as sobrinhas em casa e diz a Tereza e Cláudio que a partir de agora elas vão morar ali. Constanza chega e Gustavo anuncia sua decisão a ela. Natália diz a Vicente que quebrar os vidros da janela é muito terapêutico. Todo o bairro vê a discussão entre eles. Constanza diz a Gustavo que na casa dela ele não anda e dá 10 minutos para que as sobrinhas saiam. Cansados da crueldade e amargura de Constanza, Gustavo, Tereza e Cláudio decidem deixar a casa também. Olga está amando a briga entre Natália e Vicente e a incentiva a quebrar o carro dele. Vicente abre o portão e sai às pressas, impedindo que Natália quebre o seu carro. Todos deixam a mansão, deixando Constanza sozinha. Natália distrai Vicente, entra na casa e a tranca, o deixando do lado de fora. Vicente admite que Natália é corajosa e que luta pelo que é seu. Natália pega as roupas e sapatos de Vicente e os joga na rua. Uma viatura da polícia passa pela rua e vê a confusão que Natália e Vicente armaram. Tânia diz a Mário que pediu seu passaporte para Natália, mas ela recusou a lhe dar. Ela diz que parece que Natália gosta de ver o que o irmão está passando. Mas Mário diz que ela não é assim. Constanza conta para Salma a briga que teve com Gustavo. Salma diz à amiga que um dia a vida vai compensá-la por aguentar aquele homem. João Gabriel, Pepe, Benjamin, André e Regina chegam em casa. Ao ver Benjamin, Natália decide sair da casa.
Tereza e Cláudio se aproximam e ele diz ao policial que é o advogado de Natália. Vicente fica irritado, diz ao policial que Natália armou toda aquela destruição para dar tempo do seu advogado chegar e tenta entrar na casa, mas Natália não permite. Um homem fica observando Constanza enquanto ela conversa com sua amiga. Gustavo diz a Chloe que colocou Constanza em seu lugar e saiu de casa. Chloe fica muito contente e Gustavo diz que quer que eles tentem algo juntos. Vicente e Natália continuam discutindo e os policiais os levam algemados para o Ministério Público. Constanza percebe William olhando para ela e flerta com ele. A família de Natália e Vicente arruma a bagunça que eles fizeram na casa. No Ministério Público, o delegado diz que Vicente e Natália estão ali por alterar a ordem pública e vão permanecer presos naquela noite. Salma se despede de Constanza, a deixando sozinha. William aproveita para se aproximar dela e se apresenta. Como Constanza bebeu demais, William se oferece para levá-la em casa e tenta seduzi-la. Constanza permite que William a leve. Gustavo diz a Chloe que quer tentar ser feliz com ela, que a ama, e os dois se beijam. Chloe diz que talvez o amor que ela sente por seu afilhado e o que ele sente pelas sobrinhas um dia se converta no amor pelo filho deles. Gustavo fica estranho, se vira e em pensamento diz: eu que não posso ter filhos. Na cela, Vicente diz para Natália ficar com a cama, para depois não dizer que ele não é um cavalheiro. Natália agradece e diz que espera que os deixem sair logo dali. Vicente diz para ela se acomodar, porque aquilo vai demorar, e se senta no chão. Natália então se senta na cama.